Capítulo 9. Fênix renasce das cinzas. Em outubro de 1997, minha filha Tati, com 19 anos, ficou doente pela primeira vez. Leucemia linfóide aguda. Ela fez quimioterapia e se curou. Em 2002, contudo, a doença voltou. Com o transplante de um cordão umbilical, ela se curou novamente. Em 2006, a insistente doença voltou pela terceira vez. Transplante de medula. Curou-se novamente, mas agora com sérias sequelas. Sobreviveu por mais 9 anos. Uma longa jornada, 18 anos de luta, alegrias e tristezas, muitas conquistas e muitos medos também. Quando eu cursava a universidade, com 20 anos, fiz um desenho colorido com lápis de cor de um pássaro emergindo em direção ao céu. Uma fênix. Li que o mito surgiu no Egito Antigo. Quando a ave sentia estar em perigo, montava um ninho com ervas diversas para serem incineradas pelos raios de sol. Das cinzas nascia uma nova ave. Segundo minha mãe, o nome Fanny tem suas origens na tradução em alemão de Vogel, pássaro, em Yiddish de faiga. Em 2018 fiz uma exposição Arpia 21. Uma das obras era um ninho com ovos e ervas, ciclos se repetindo. Hoje, rememorando essas histórias, lembro-me de Tati. Inúmeras vezes em sua curta vida, ela foi uma fênix. Renascia das cinzas, tendo enfrentado tantas vezes a morte. Desde a primeira vez que ficou doente, fui sua fiel guardiã. Fui sua voz quando ela não tinha força para falar nem para agir. Traduzia o que seus olhos diziam. Eu a acompanhava em todos os tratamentos. Meu coração ficava pequenino quando ela precisava fazer exames e tratamentos invasivos. No último mês de vida, era levada na cama para fazer hemodiálise. Tinha de pesar antes e depois de fazer o procedimento. A balança ficava fora do quarto, onde estavam todas as aparelhagens. Ela sentia muito frio, colocavam cobertores e uma manta que injetava continuamente ar quente. Tinha diarreia e hemorragias. Sua alimentação era feita pelo nariz e interal. Porém, mesmo com todas essas intercorrências, achávamos que ela iria mais uma vez conseguir se recuperar, que ela voltaria ao mundo que tanto amava e no qual vivia intensamente. Procurava com frequência outros caminhos para a Tati se salvar. Em certa ocasião, conversei com uma médica, chefe do setor de transplantes da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Ela estava participando de um congresso em Foz do Iguaçu. Fui para Foz e voltei no mesmo dia. Pensava que seria possível arranjar um tratamento não protocolar com essa médica. Procurava especialistas dentro de universidades, pensando em alternativas de tratamento. Não desistia nunca, nem a Tati. Entretanto, na última semana, sentia que ela estava cansada de lutar. Depois soube que ela comentara isso com uma amiga, mas dizia ter receio de me deixar. Faleceu em 21 de setembro de 2015, uma segunda-feira, no finalzinho da tarde. Sua pressão começou a ficar instável, os médicos tentaram equilibrar, tinha contraído uma nova pneumonia. Chegou certo momento em que pediram que eu saísse do quarto. Depois, avisaram-me
que ela tinha partido. Ela tinha ido. Até hoje me cobro por não ter permanecido no quarto até o fim. A grande morte, que está no inconsciente de todos, girou, 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 em um tempo em espiral, até a morte da Tati. A morte de todos os meus ancestrais e a morte da Tati se cruzaram por um breve instante. Eterno retorno. Duas espirais que se interligam, se transmutando. Nos últimos anos de vida, Tati viveu acontecimentos que marcaram todos nós. Mal saía do hospital, entrava num avião buscando novas aventuras, dentro e fora do Brasil, com irmãos e pais. Conquistas como em abril de 2014, quando finalizou seu mestrado, Potências da Fragilidade, só um corpo vivo sobrevive. Resultado de 5 anos de muito estudo e trabalho, em meio a inúmeras internações. Em um espaço vizinho ao local de defesa de seu mestrado, criou uma exposição com fotografias, objetos e instalações. As obras conversando com seu texto. Falavam de sua vivência de muitos anos dentro do hospital, cuidando da leucemia e dos vários transplantes que realizou. O espaço onde ela apresentou seu mestrado era ao ar livre. A natureza celebrando o acontecimento. Tudo era motivo de celebração. Um dia, Jean, Tati e eu fomos atrás de uma roupa nova para ela usar na defesa da tese. Ela descobriu um ateliê onde faziam roupas manualmente com fios de lã incorporados em tecido bem fino. Escolheu uma blusa curta, corte bem simples, os fios faziam desenhos abstratos em tons de azul. Resolveu presentear os componentes da banca com pequenos copos adesivados com a frase "Só um corpo vivo sobrevive". E no fim, nós todos tomamos vodka com eles, bebida de nossos ancestrais. Uma mesa foi colocada ao fundo do pátio entre as árvores. Peter Paul Pelbart, Sueli Ronick e Laimer Garcia, a banca examinadora, sentados. Peter iniciou sua fala dizendo que nunca tinha visto uma lista tão grande de agradecimentos. Tati, de lado, em uma pequena mesa, óculos de armação com estampa de tartaruga, com seu exemplar da dissertação para fazer anotações, já pensando na continuidade do mestrado, um doutorado e a criação de um livro. Um grupo de 50 cadeiras completava o cenário desse ritual. Havia muitos amigos, colegas, família. Agora, enquanto escrevo esse texto, relembro a cena e me emociono. Ajudá-la na criação da exposição que acompanhava a dissertação foi intenso e prazeroso para nós duas. A decisão de quais obras iriam ser integradas, os bordados feitos, as impressões nos tecidos, as montagens de fotografias, a criação de grandes carimbos com imagens de coração e pulmão, tudo era tema de conversas deliciosas que tínhamos. A Tati estava muito bem em 2014, nos meses que antecederam o término de sua dissertação. Escreveu o texto final com segurança e competência. Eu ficava admirada, orgulhosa. Em 2015, ela foi enfraquecendo pouco a pouco. Dormia com mais frequência, tinha muitas infecções, não conseguia engordar. Assim, cada linha, por mais que tenha sido escrita com a tua dor, o teu sangue, a tua sensibilidade, conecta-se imediatamente com o que está presente como questão
por toda parte. A relação entre vida e sofrimento, sofrimento e potência, sobrevivência e reinvenção, aqui, nos hospitais, nas favelas, nos campos de extermínio, nas práticas estéticas, feitas em condições de precarização da vida, como o revelam tão tocantemente seus trabalhos, em que se sobrepõe alguma radiografia feita sobre o seu corpo com o mapa dos campos de concentração na Europa, atingindo uma dimensão histórico-mundial, do qual você não poderia fazer a economia, sob pena de elidir um passado que sobrevive no seu corpo próprio. Peter Paul Pelbart apresentou esse texto por ocasião da mesa composta para a apresentação do mestrado de Tatiana Greenfield, Potências da Fragilidade, PUC, São Paulo, 2015. No fim de 2015, Sueli convidou-me para fazer um pós-doutorado no mesmo núcleo de subjetividade onde Tati havia feito seu mestrado. Demorei 4 anos para conseguir iniciar o projeto. Resolvi construir uma série de narrativas e desenhos, contando a história da minha família, minha história, a história que tive com a Tati. Sinto uma saudade absurda, saudade de pegá-la, abraçá-la, beijá-la. Mãozinhas com dedinhos finos, magrinha, muito magrinha. Saudade de deitar e dormir ao lado dela, das comidas que fazia. Adorava comer. Lembro-me dos acarajés que comíamos em Salvador. Mal descíamos no aeroporto, ela corria para a banca. Muitas vezes fugíamos do hospital para um restaurante de comida japonesa e voltávamos felizes. Saudade das compras que fazíamos para a nossa loja chique-chique, criada com tanto carinho, roupas, acessórios, objetos. Jogava infindáveis partidas de tranca. Ela era uma jogadora muito melhor do que eu. Enquanto preparava seu mestrado, ela descobriu a vontade de seguir a carreira de professora e continuar seus projetos de artista plástica. A partir de sua experiência como paciente de leucemia linfóide aguda, com 2 recidivas, 2 transplantes não aparentados, ela começou a dar aula. Era um caso raro de sobrevivência no mundo. A segurança, ao falar de seu caso, as histórias engraçadas, as críticas aos procedimentos por demais protocolares, levavam as alunas a um lugar essencial para futuras ações como enfermeiras. Deu aula no curso de cuidados paliativos, como cuidar de pessoas que estavam no momento terminal de vida. Tati não tinha receio de conversar sobre vida e morte. Suas falas vinham com muita naturalidade e respeito por esses temas. Tudo que fazia era com muito amor, cuidado e dedicação. Tinha seus momentos de braveza e tristeza também, fazia parte. Acho que tínhamos um cordão umbilical contínuo. Eu a nutria com alimentos para sua sobrevivência física e a nutria com a arte para a sua sobrevivência espiritual. E ela me nutria para que eu pudesse ter menos medo da vida. Muitas vezes éramos 3, a Tati, eu e a arte. Achei um pequeno texto escrito por ela na época. Ver que estar perto da arte seria viver a experiência viva, aquela que dá sentido ao viver. Estar perto da arte é estar perto do corpo,
estar perto de si. É estar acompanhado de si. Isso pode se dar tanto no fazer, produzir, como no sentir, admirar, ou no perceber arte no cotidiano, com um olhar que abre possibilidades. Tati nasceu em 29 de dezembro de 1977. Primeira filha. O nome Tatiana já estava escolhido antes mesmo dela nascer. É um nome russo. Meu pai gostava desse nome e chegou a me presentear com um livro antigo de capa dura, vermelho escura, todo escrito em russo e cujo título era Tatiana. Quando minha filha nasceu, no 10º dia, meu pai foi na sinagoga e deu o nome dela em hebraico. O nome escolhido foi Tauba, Teresa, nome de minha avó materna. Bebê, criança, adolescente e tranquila. Com 19 anos, iniciou sua difícil jornada. Inúmeras vezes pensei o quanto eu era responsável pela doença dela. Poderia ter sido diferente? Como mãe, sempre achei que estava fazendo o máximo que podia. Mas depois que ela partiu, duvidei. Continuo duvidando. Vou morrer duvidando.